Pessoal, na nossa aula de geografia de hoje, a gente vai estudar sobre o clima, certo? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, de geografia, abrissem aí na página 37, ok? Para que a gente possa começar a leitura. O clima. Você já parou para pensar sobre o tempo na sua cidade? Há dias em que chove e é possível sentir frio. Há dias ensolarados no quais sentimos muito calor. Há dias em que a temperatura está bastante amena. Isso acontece porque a Terra é envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera, e suas condições podem variar em um curto período de tempo, como o dia ou uma semana. Chamamos de tempo as variações das condições atmosféricas. Por isso é comum ouvirmos as pessoas dizendo que o tempo está bom ou está ruim, dependendo do dia. Bom, pessoal, então o tempo ele varia muito, certo? Tem dia que está mais quente, tem dia que está mais frio, certo? Isso se dá por vários motivos. Questões regionais, certo? Porque cada região tem sua particularidade. Tem região que é mais quente, tem região que é mais fria. Questões também das estações do ano, certo? Quando está no inverno é mais frio, no verão é mais quente, certo? Isso varia bastante, ok? Já o clima é o conjunto das condições atmosféricas que se repetem com frequência durante um longo período de tempo e em um determinado local. Assim mesmo, apresentando dias muito chuvosos e frios, uma cidade que tem um clima quente, por exemplo, apresenta a maioria dos dias ensolarados. Bom, como é no caso aqui do Nordeste, que é uma região mais quente, mais seca, geralmente a maioria dos dias aqui é quente, ok? No caso da região Sul, que é uma região mais fria, a maioria dos dias lá serão mais frios, certo? Mesmo com o verão, certo? Dá aquela esquentada, mas sempre depois volta a esfriar, porque, como eu falei para vocês no início, vai da particularidade de cada região. Mas por que isso acontece? Embora pareça estar parado, a Terra gira em torno de si mesma, executando um movimento chamado rotação, que dura aproximadamente 24 horas e é responsável pelo acontecimento dos dias e das noites. Na parte da Terra que está sendo diretamente iluminada pelo Sol, é dia, e as temperaturas são quase sempre mais elevadas do que na parte que não está sendo iluminada, ou seja, na parte que é noite. Bom, pessoal, então aqui esse movimento de rotação a gente já tinha visto até numa aula de ciências quando a gente estava lá na escola, certo? Sobre o movimento de rotação e de translação, certo? O movimento de rotação é aquele que dura aproximadamente 24 horas e que tem como consequência, certo? Os dias e as noites. Então, aquela parte, quando a Terra vai dando o giro, em que está mais próximo ao Sol, é dia, certo? Geralmente é quente. E aquela parte onde está para o lado oposto do Sol, geralmente é mais frio. Assim, não tem os raios solares e tudo, né? Então dá mais aquela amenizada, né? A Terra também gira em torno do Sol, executando um movimento chamado de translação, que dura aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano, e é responsável pelas estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A gente também tinha visto, certo, sobre o movimento de translação numa aula de ciências passada lá na escola ainda, certo? Que é aquele movimento que dura aproximadamente 365 dias, certo? E 6 horas. E ela é responsável pelas estações do ano, que também as estações do ano são responsáveis nas questões climáticas, certo? Porque quando está verão, geralmente é mais quente, e inverno, mais frio, ok? Por ter o formato parecido com o de uma esfera, a Terra pode ser dividida em duas metades iguais, que são chamadas de hemisfério. A parte de cima ela é chamada de hemisfério norte e a parte de baixo é chamada de hemisfério sul. E durante a translação, quanto mais próximo o hemisfério estiver do Sol, mais quente estará o clima. E quanto mais afastado, mais frio. Bom, então aqui no livro de geografia de vocês tem mostrando esse movimentozinho, certo?
ó, o movimentozinho do hemisfério norte e hemisfério sul do Sol, ao redor do Sol, ok? Mostrando quando fica mais quente, quando fica mais frio, certo? Então aqui nós temos uma curiosidade que eu vou ler para vocês, ok? A Terra ela leva 365 dias e 6 horas para completar o movimento de translação. Essas 6 horas são acumuladas até formar 24 horas, o que equivale a um dia. Assim, a cada 4 anos, o ano tem 366 dias e é chamado de ano bissexto. Resultado no acréscimo do dia 29 de fevereiro. Bom, então, como esse movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas, então faz-se a soma, certo? Então, de 4 em 4 anos, nós ganhamos um dia no ano, que no caso equivale ao dia 29 de fevereiro. Como o mês de fevereiro é o mais curto, só tem 28 anos, então a cada 4 anos ele é bissexto, certo? Tendo assim mais um dia, o dia 29 de fevereiro. Certo, pessoal? A gente já tinha até visto essa curiosidade lá na escola, mas é sempre bom a gente rever, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar, ok?